O meu trabalho faz parte do mesmo projeto de pesquisa da Paola, estamos juntas com o neurologista Marrone. Ele é uma abordagem que a gente investiga a percepção das famílias na utilização do ABA. Por que a percepção das famílias? Porque essas famílias elas são extremamente importantes para o nosso trabalho. Quando a gente fala de ABA, não existe ABA sem a integração dessa família, porque essa família precisa também ser um aplicador para conseguir generalizar. Então, por isso que é a percepção da família, enfim, sobre a utilização da terapia ABA. Então, aqui, falando um pouquinho, né, sobre ABA, como a Paola já introduziu ali, é a análise do comportamento aplicada, é uma ciência, ela é baseada lá nas descobertas de Skinner, na filosofia do behaviorismo radical. Eu tenho um foco no comportamento, então a gente sabe que o comportamento ele pode ser modificado se a relação com o ambiente for mudada. A gente sempre vai usar a fórmula, né, do antecedente, comportamento e consequência. A gente vai, dentro dos princípios da análise do comportamento, a ideia é que a gente consiga aumentar comportamentos funcionais e que a gente consiga diminuir comportamentos pouco adaptativos. A gente consiga colocar em extinção, que a gente consiga maximizar esses comportamentos funcionais e habilidades que necessitam ser desenvolvidas. O programa, sempre quando a gente fala em aba, ele é não aversivo, ou seja, a gente não trabalha com punição. Então, a gente diz que a aba é a terapia do reforço, né? A gente vai trabalhar com reforço constantemente e rejeita-se a punição. Então, também é um programa de aprendizagem sem erros. A gente não vai deixar a criança errar, a gente vai estar utilizando cadeia de suporte ou hierarquia de dicas, né? Depende da abordagem, se é uma abordagem de aba mais estruturada ou mais naturalista. E o currículo que a gente utiliza, ele é amplo. A gente vai trabalhar linguagem, habilidades acadêmicas, a gente vai trabalhar higiene, autonomia, o brincar adequado, atenção compartilhada. Então, é muita coisa que entra dentro do currículo. E a gente sempre precisa ponderar que não existe aba sem avaliação e sem um programa individualizado para cada criança, onde eu tenho objetivos claros que qualquer pessoa consegue aplicar. Então, vamos ir adiante aqui. A gente começa falando um pouquinho, né, sobre o transtorno do espectro autista, então que reúne uma variedade de casos dentro ali do DSM-5, né? Então engloba, como a Paola já comentou ali na apresentação anterior. E aí a gente tem as intervenções ABA como um tratamento de primeira escolha, justamente por ter essa eficácia comprovada, ser atrelada, né, esse treinamento de pais, de cuidadores, e justamente porque a gente tem o objetivo de generalizar essas intervenções. Então, a gente sempre vai trabalhar com a tríplice contingência, né, com estímulo, resposta e consequência, o estímulo consequente. Então, aqui, por exemplo, a gente tem como estímulo antecedente, né, um exemplo para vocês entenderem. Ligar o chuveiro. Aí a criança, quando liga o chuveiro, ela tem uma resposta, o comportamento. É um comportamento desadaptativo, que é de gritar e bater com a cabeça quando ela ouve o chuveiro. E aí eu tenho um estímulo consequente. Esses familiares, enfim, desligam o chuveiro e deixam essa criança não tomar banho. Né? Ai, tomou banho ontem. Então, o que eles estão fazendo quando tem essa consequência, né?
eles estimulam a criança a ter esse comportamento mais vezes. Então, isso é muito importante a gente ter esse cuidado, né, de não reforçar comportamentos adaptativos. Isso é importante a gente treinar os pais, porque geralmente os pais têm uma tolerância baixa ao choro, e quando a gente fala de extinção, por exemplo, a gente tem um pico do comportamento, e os pais têm dificuldade de tolerar isso. Bom, então os programas ABA, eles constroem pré-requisitos de atenção. Então a gente tem aquelas habilidades que a gente chama de pivotais, que são essenciais para a aprendizagem de outras habilidades. Por exemplo, a atenção compartilhada, né, o contato visual, o sentar, o esperar, são habilidades pré-requisitos para o desenvolvimento de outras habilidades. A gente sabe que o ideal é 40 horas semanais, um mínimo de 15 horas semanais para aplicação. Muitas vezes a gente não tem essa quantidade de horas e a gente precisa que os pais se tornem aplicadores, né? Então, o terapeuta como um supervisor e os pais, professores e os demais cuidadores podem ser treinados como aplicadores, né? E uma frase que eu gosto muito é uma frase do Lovaz, que é: se eles não aprendem do jeito que a gente ensina, nós ensinamos do jeito que eles aprendem. Então, por isso que o currículo, quando a gente fala de um plano de intervenção ABA, ele é muito individualizado, né? Justamente porque segue essa premissa. Eu gosto muito dessa frase que está colocada aqui, né? Porque eu acho que é bem isso, a gente precisa ver como cada criança vai aprender, tenho que pensar em estratégias de intervenção, tenho que pensar nos meus programas, nos meus objetivos de uma forma muito individualizada. Então, vou falar rapidamente sobre as técnicas de ensino em ABA. A gente tem a motivação, onde a gente usa reforçadores, né? Então é o principal, assim, acho que uma das principais técnicas dentro do ABA. A gente tem a hierarquia de dicas, a gente tem a modelagem, a apresentação de estímulos e a generalização. Essas seriam técnicas que são de suma importância na utilização dentro da terapia ABA. E falando dos tipos de ensino, né? Quando a gente fala, antes de chegar aqui, quando estou falando ali, vou voltar um pouquinho nas técnicas de ensino, quando a gente fala da hierarquia de dicas, ou quando a gente fala na aba naturalista da cadeia de suporte, isso é muito importante a gente se atentar. O que é isso? A ajuda que eu dou para essa criança, que pode ser uma ajuda física total. Eu vou lá, pego, por exemplo, quero que a criança bata palmas. Eu vou lá, pego a mãozinha da criança e vou fazer literalmente junto com ela. Isso é o que a gente chama de ajuda física total. Essa ajuda também pode ser uma ajuda leve, um toquezinho para que a criança bata palma. De leve, eu dou um empurrãozinho na mão dela, isso é uma ajuda leve, uma ajuda física leve ou parcial. Eu posso dar uma ajuda gestual, bata palma, né? E aí a criança faz, ou eu posso também dar a dica verbal, essa ajuda verbal. Então, quando a gente fala de hierarquia de dicas, é essa cadeia de suporte, porque às vezes aqui eu estou falando, alguém não conhece. Então, são essas dicas que a gente dá para que efetivamente a gente tenha uma aprendizagem sem erros. A generalização também é muito importante. Essa criança precisa generalizar em diferentes ambientes, em diferentes locais, né, com diferentes pessoas. Isso é a generalização. E os tipos de ensino, então, eu estava falando ali do ABA mais estruturado, do ABA naturalista, né? O que é isso? Então, no ambiente natural, consiste em analisar as possibilidades de aprendizado que eu tenho no próprio, né, ambiente do indivíduo, em situações cotidianas, e a gente programa ensino de comportamentos nesses ambientes. Então, o que acontece? Hoje a gente tem é muito comum a gente ter o AT, né? Aquele profissional que faz
a intervenção, o assistente terapêutico que faz essa intervenção no ambiente natural. O que é o ambiente natural? É onde a criança está diariamente, né? Em casa, na escola. Posso também usar o naturalista ou aba naturalista dentro da clínica, né? Mas é todos os lugares, é o ambiente natural da criança. E aí, tá, mas como que eu vou ensinar no ambiente natural? A gente segue muito a liderança da criança, a criança escolhe a brincadeira. Claro que a gente pode ser esperto e fazer a gestão de materiais nesse ambiente e deixar materiais que eu consiga trabalhar os objetivos, né? Mas é a criança que vai escolher e dentro disso a gente vai extrair ali, dentro das oportunidades de aprendizagem, a gente vai extrair ali o que a gente realmente precisa da criança, né? A gente vai estar colocando demandas de uma forma muito natural e o reforço é da própria tarefa, ele é inerente da própria tarefa. Tentativas discretas é outro método, né? É outro tipo de ensino, na verdade, dentro do ABA. A tentativa discreta ela é mais estruturada, consiste em um bloco de tentativas. Por exemplo, eu vou pedir para a criança fazer igual, vou pedir para ela bater palmas. Então, eu digo, faz igual, né? E aí eu faço um bloco de tentativas, pode ser, por exemplo, 10 tentativas, e eu tenho como critério de aprendizagem 9 acertos, né? Vamos supor, pode ser diferente, tá, gente? Tem gente que faz 9 tentativas, 12 tentativas, 20 tentativas. Eu só estou falando 10 porque eu acho mais fácil, assim, da gente estabelecer os percentuais ali dentro dos critérios de aprendizagem. Então, a gente vai repetir, a gente tem a folha de registro, não que no naturalista a gente não registra, a gente registra, mas é um pouquinho diferente, a gente não fica fazendo esses blocos de tentativas. E a gente tem o ensino incidental também, que é algo que é não estruturado, não planejado. A gente ensina muitos pais a utilizarem o ensino incidental, porque é algo que no dia a dia, né, um brinquedo, uma brincadeira, a gente vai lá e extrai essas oportunidades de aprendizado, né? Assim, com essas preferências da criança, a gente consegue desenvolver uma série de habilidades. Então, esse é o ensino incidental, aquele que eu não planejei, eu não estruturei, mas surge a oportunidade de ensino e essa oportunidade de aprendizagem, eu vou aproveitar ela. Então, a gente sempre, quando fala de terapia ABA, a gente precisa fazer essa avaliação do repertório inicial para construir o plano de intervenção. Então, a gente levanta os comportamentos funcionais que precisam ser maximizados, a gente verifica comportamentos disfuncionais inadequados que necessitam ser minimizados, a gente verifica comportamentos que ainda não estão presentes. Então, é muito importante a gente fazer uma linha de base, que a gente chama, onde essa criança está, para eu saber onde eu quero chegar. Né? E para saber onde eu quero chegar, eu sempre preciso de um plano de intervenção. É um plano que me diga aonde eu vou. Né? A mesma coisa, eu digo que em aba, quando a gente não tem um plano, é que nem um motoboy sem um endereço não sabe o que entregar. Então, a gente precisa sempre, né? O ideal é que de 12 em 12 semanas a gente tenha a revisão desse plano, tenha a reavaliação da criança. Então, a gente vai trabalhar dentro do aba também, dando uma palhinha, vou tentar ser breve para a gente não passar do horário. A gente tem o comportamento verbal. Essa expressão comportamento verbal, ela foi criada pelo Skinner lá em 1957. Ele publicou uma obra em que o foco, né, a terapia com foco no comportamento verbal possibilita a inserção de consequências agradáveis do ensino da comunicação. Aí a gente tem aqui alguns operantes que são bem importantes da gente trabalhar com a criança, que é o mando. O que é o mando? É a capacidade de fazer pedidos, o tato, que é a capacidade de nomear, identificar objetos, ações, o intraverbal, que é essa capacidade da criança de conversar, de responder,
e o comportamento de ouvinte, que é justamente seguir instruções. E, por fim, a gente tem o ecoico, não menos importante. Isso é bem importante quando a gente está iniciando, né, na fonoaudiologia, a gente usa muito a questão do ecoico, porque a criança repete o que foi ouvido. Né? E a gente usa muito como estratégia dentro da fonoaudiologia, a gente utilizar o comportamento operante ali ecoico. Então, indo adiante, a inserção social, né, do nosso projeto do mestrado é investigar as principais dificuldades dos familiares que já utilizam, né, a terapia ABA, a percepção deles. Então, a gente vai, a partir da coleta, conseguir ter essa percepção dos pais sobre a terapia ABA, tanto sobre os resultados, e a ideia é elaborar uma cartilha de orientação para essas famílias. A justificativa, né? A gente tem uma necessidade imensa de aplicação de 15 a 40 horas semanais, então tem essa relevância da dificuldade que a gente tem de encontrar profissionais, aí a minha pesquisa casa com a pesquisa da Paola, e tem também a questão desses custos que são muito altos para as famílias, né? A aplicação de 15 horas semanais é um tratamento que tem um valor alto, é um tratamento que as crianças precisam de uma forma intensiva. Então, uma saída, né, torna-se muito importante a gente instrumentalizar essas famílias, as famílias saibam o que é e como aplicar, que estejam treinadas na aplicação dos programas, que estejam envolvidas, que saibam o que é aba, que saibam como fazer um registro. Então, diante de tudo isso, da escassez de profissionais, do altos custos, justifica-se treinar, envolver, né, a família no tratamento das crianças. Então, o meu problema de pesquisa é justamente qual a percepção das famílias sobre a utilização da terapia ABA no tratamento interdisciplinar de pacientes com transtorno do espectro autista, e interdisciplinar porque a gente enxerga que não é só a psicóloga, que é a fonoaudiologia, que é a terapia ocupacional, que é a psicopedagogia, todas têm uma relevância muito importante e precisamos estar todas trabalhando juntas. Os objetivos, então, é descrever a percepção das famílias sobre a utilização da terapia ABA no tratamento interdisciplinar de pacientes com transtorno do espectro autista, e os objetivos específicos é apresentar o perfil sociodemográfico dessas famílias, até para a gente conseguir fazer uma correlação, né, entre renda, acesso à terapia, escolaridade, acesso à terapia, discorrer sobre o conhecimento em aba dos familiares, né? Porque muitos conhecem muito pouco, então a gente precisa saber qual é esse nível de conhecimento e verificar a quantidade de horas que os familiares se envolvem na generalização das técnicas no ambiente natural. As hipóteses, então, é que os pais de crianças e adolescentes com TEA não têm conhecimento a respeito do ABA, mesmo que digam, meu filho está fazendo terapia ABA, às vezes eles se envolvem, e às vezes até o próprio profissional, né, diz que trabalha com ABA, mas não tem esse hábito de trazer a família para dentro da terapia, que é muito importante. Então, a gente tem essa hipótese que os pais conhecem muito pouco, mas também a gente tem uma segunda hipótese, que existe uma parte dos pais em busca do conhecimento a respeito de aba, de forma a desenvolver habilidades e repertório do comportamento da criança. Então, o método, né, o delineamento, então, uma pesquisa descritiva exploratória, ela tem abordagem quantitativa de caráter transversal, e o cenário é a região metropolitana de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Então, aqui a população de estudo, então a gente definiu familiares de crianças e adolescentes diagnosticadas com TEA que residem na região metropolitana de Porto Alegre, e a amostra a gente fez um cálculo, mostrava então em cima da prevalência do DSM
em relação a que 1% da população é diagnosticada com autismo, né? Então, a gente tem um número de 44 mil autistas na região metropolitana, seguindo essas estimativas do DSM, e a gente chegou num cálculo amostral de 246 famílias. Essa pesquisa, a gente está iniciando a coleta agora, então, em meados de março, a gente já tem resultados mais palpáveis. Então, os critérios de inclusão e exclusão, então, foram incluídos familiares, né, de crianças e adolescentes diagnosticados com TEA que residem na região metropolitana de Porto Alegre e que aceitem, né, participar da pesquisa. Familiares de crianças com TEA que não estão em tratamento e que não residem na região metropolitana ficaram dentro dos critérios de exclusão. Então, aqui é um pouquinho da coleta de dados, enfim, vou passar para a gente conseguir falar, né, terminar dentro do tempo previsto. Aqui também falando um pouquinho sobre os aspectos éticos, enfim. Os instrumentos é um questionário sociodemográfico e um questionário relacionado ao conhecimento e à percepção das famílias, né, sobre ABA. Aqui as referências. E aqui, muito obrigada a todos, o meu contato. E eu fico super à disposição, como uma apaixonada por ABA, né, pelo atendimento de crianças autistas. A gente trabalha com isso, sou muito apaixonada pelo que eu faço e acho que esse envolvimento com as famílias é primordial.